A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler o texto para os irmãos. Está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 24. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possuía esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Vamos entender. Ezequiel era um profeta. Ele já estava há mais de 20 anos no cativeiro. E ele, nesse momento aqui, ele profetiza para as pessoas que estavam lá em Israel. E Deus diz que a terra estava deserta. Ou seja, uma parte já tinha ido para o Egito, fugido, porque fizeram... Eu expliquei isso mais ou menos no vídeo anterior. Fizeram aquilo que não era a vontade de Deus e fugiram para o Egito. Uma parte antes, Nabucodonosor já tinha levado para a Babilônia. Agora a cidade é praticamente destruída. Há mais quase 10 anos a cidade tinha sido destruída, o templo destruído. E todas aquelas condições ali não estavam boas. E fica um povo em Israel. E as pessoas, depois de tudo o que aconteceu, elas ainda achavam que eram pessoas boas. Elas ainda achavam que Deus iria abençoar aquela terra. E Deus manda o profeta que estando lá em Babilônia profetizar para quem estava em Israel. Olha que contraponto. Ou seja, quem estava no cativeiro estava dizendo para quem estava em Israel, quem ficou na posse da terra, que eles estavam com o coração arraizado à terra. E Deus, vamos ler esse capítulo aqui. O livro de Ezequiel era cheio de harmonia também e interação de Israel com Babilônia. Vamos ver isso. E é muito gostoso ler o livro de Israel, o livro de Ezequiel. Então vamos ver nesse pedaço aqui, ele relacionando o povo lá que estava em Israel, mas Deus dizendo que a terra estava deserta. E eles se achando pessoas boas. E diz assim, olha, fala para esse povo que não vai ser dessa forma não. Vai ser difícil. Eu vou trazer peste, vou fazer assim, vai ser dessa maneira, vai ser de outra. Porque eles, com tudo o que aconteceu, eles ainda acham que está tudo muito bom. E precisamos compreender isso. O pastor Marcelo, ele vem constantemente aqui, não falar de uma religião, normalmente eu venho até falar da Maranata. É o oposto daquilo que se prega no púlpito hoje na Maranata, falando que as religiões, as outras religiões. Não, nós temos que entender o nosso ponto. Para aquele que está na Maranata, ele precisa decidir o que ele vai fazer. Porque há muita crítica do que está acontecendo dentro da Maranata. Havia muita crítica de o povo ali até perceber que Babilônia tinha vindo, o povo tinha fugido, para uma parte fugido para o Egito, mas nós somos o que ficamos. Porque Deus vai nos dar essa terra, que essa terra, olha, foi uma promessa para Abraão que era um só, e nós somos muito, e nós recebemos de posse, nós sempre fomos bons. Nós precisamos tirar isso da mente, que nós não somos bons. Eu costumo dizer, quando as pessoas vêm falar comigo, às vezes em ambientes, ali com pessoas mais próximas, e que descobrem que eu sou crente, e eu digo assim, não, mas na verdade eu entendo que eu sou o pior. Semana mesmo, conversando com algumas pessoas, e eu quieto, não, mas você fala isso, isso, isso. Eu falei, não, eu calado já estou errado. Não, mas explica isso, o que quer dizer isso? Aí eu comecei a lhe explicar e as pessoas começaram a compreender. Então, na verdade, eu sempre entendi que eu sou o pior do mundo. Deus me tirou
do mundo, e costumo falar isso de público, costumo falar isso com as pessoas, que é um entendimento particular meu, é isso que eu entendo, que eu era tão ruim que nem o mundo me quis. Nem as pessoas lá de fora me aceitavam, de tão ruim que eu era. Eu não saí lá do mundo e me converti porque eu era bom e sou bom hoje. Não foi porque a graça do Senhor abundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós, quando nos convertemos, começamos a achar que somos bons. Não, não, pastor, nós não achamos sim. Olha dentro de você, você vai ver que lá no seu trabalho você acha que é crente, você é melhor do que a outra pessoa. E quando você ora, você vai e diz assim: ah, Senhor, aquela pessoa que fez isso por mim. Você condena a pessoa. Uma oração muito errada que eu ensino é quando a esposa quer que o marido se converta. E é muito comum no meio evangélico, a esposa quer que o marido se converta, mas ela, quando ora ao Senhor, chateada com o marido, ela ora ao Senhor: Senhor, eu sou sua serva, me abençoa, esse homem foi rude comigo, esse homem... Irmão, isso é errado. Não é essa oração que você deve fazer como serva com seu marido, seu filho, reclamando, ao contrário. Vamos ver um exemplo maravilhoso. É em Jesus, que lá na cruz do Calvário, irmão, é santo, é lindo. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, alguém tinha que morrer, porque alguém estava culpado. Então, eu condeno um inocente. Então, eu sou culpado, porque a palavra é bem clara quando você dá um juízo mentiroso. A palavra é clara, havia lei em Israel para isso. Um juízo mentiroso. Então, quando eu dou um juízo mentiroso, que eu condeno Jesus, que ele não tem culpa, a palavra diz que ele morreu sem culpa, sem pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas aflições. Quando eu condeno alguém sem pecado, eu sou errado, eu sou o que devo ser condenado. Mas ele olha para as pessoas, aquelas pessoas que condenaram Jesus, ele olha para elas e diz: Pai, perdoai, porque elas não sabem o que fazem. Ou seja, mas alguém vai morrer. Então Isaías, como acabamos de falar, diz: e ele assumiu a culpa. Quando ele assume a culpa, ele diz: Pai, a culpa é minha. É isso que ele disse. Mas ele não diz: ah, pai, a culpa é minha, sabe? Que... Não, ele diz: porque se fosse assim, sabe, de qualquer maneira, que ele não reconhecesse a culpa, o sacrifício não seria perfeito. Por isso que a palavra fala de um único sacrifício perfeito, que os outros animais não tinham consciência da culpa. Nós imputávamos nele a nossa culpa. Por isso precisava um animal morrer, outro animal morrer. Nós jogávamos para ele a nossa culpa. Com Jesus, não. Com Jesus, ele assumiu o sacrifício. Ele assumiu o nosso pecado. Ele disse: eu serei crucificado. Então, nesse momento, quando ele assumiu verdadeiramente a nossa culpa, nesse momento, ele vai, expira e morre, porque alguém precisava morrer culpado. Agora, quando você ora por alguém, você, principalmente pelo marido, pela irmã chateada, ou você vai: Senhor, eu fiz isso, eu acertei nisso. Falamos no vídeo antes, alguns vídeos, que a gente ouve, eu vi da irmã na igreja, reunião de senhora, dizer que quem não perdoar não vai para o céu. Irmão, que absurdo. Não tem nada a ver com Deus. As pessoas criam métodos de religiões nas suas mentes, dizendo que isso é de Deus. Não é de Deus. Até expliquei que Paulo diz ao Alexandre Latoeiro: Senhor, eu entreguei ele a Satanás.
Deus diz assim, olha, não quero, destrua os amalequitas, e vamos ver tantas outras referências na Bíblia. A pastor Marcelo está dizendo que eu não tenho que perdoar, eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo do entendimento. Onde a palavra diz assim, aprender quer dizer misericórdia quero. Não é misericórdia eu tenho, misericórdia eu quero. Aí eu ajudei o irmão. E hoje está uma mania de você ajudar o irmão, pagando a conta de luz dele, ajudando ele financeiramente. Isso é simples. As pessoas de outras denominações, de qualquer outras denominações, fazem melhor do que nós. Nós começamos a fazer isso agora. E fazemos errado, fazemos mal feito. E usamos esse argumento como se fôssemos crentes. Não tem nada a ver com crente. Você ser bom é obrigação do ser humano. E o ser humano vem aprendendo isso em gerações e gerações. Que você tem como obrigação pagar seus impostos, você tem como obrigação ser bom, isso é obrigação, isso não é ser santo. E é isso que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, o povo aprendeu errado. E é isso que o pastor Marcelo quer te ensinar hoje, quando você ora errado para o seu marido, que quer que ele se converta, e lá nas suas orações, você vai lá e diz assim, Senhor, mas eu sou sua serva, esse homem fez errado. Agora vamos ver a forma de orar. Então, se você quer aprender, fazer igual Jesus fez. Assume a culpa. Mas não assume e diz, não, eu sou culpada, Senhor. Senhor, é meu marido. Não, assume verdadeiramente e entenda por que ele está daquele jeito. Entenda. Muitos anos atrás, estando numa igreja no interior, pastoreando uma igreja a mais de 100 quilômetros da minha casa, e vendo uma jovem senhora com 3 crianças, e sempre triste lá, e o interior é complicado, que as pessoas não se casam. E eu abordei aquela jovem senhora chegando na igreja e a gente vai ensinando o grupo de intercessão, ser grupo de intercessão, que não é. O grupo de intercessão tem título, diácono tem título, mas não sabe ser diácono. E por isso a igreja ela não cresce espiritualmente. O pastor não ensina o diácono a ser diácono. E nem o diácono ensina a ovelha a ser ovelha. E ali ensinando, e graças a Deus tive um bom grupo de intercessão, com as pessoas que queriam aprender, era diferente, foi diferente, muito bom, por sinal. E ali abordando aquela senhora e percebi a tristeza dela. O que acontecia no casamento dela no interior? Ela com 3 filhos, uma escadinha, e vindo à igreja, não estava nem convertido ainda, vindo à igreja, e o marido tinha um amante. Ensinávamos para ela. Começamos a ensinar. Explicamos para ela. Porque o pastor não pode definir a vida da pessoa. O pastor quer dar opinião. Eu digo, não dou opinião na minha vida, que nem a minha vida, não, a opinião não serve nem para mim mesmo. Eu, não, quando eu dou opinião na minha vida, eu dou errado. Então, ou o pastor fala pelo Espírito, ou ele fica calado. Então, conversando ali com ela, eu expliquei para ela assim, minha irmã, você tem que entender primeiro uma coisa. Você vai separar seu marido? Depois de ouvi-la, claro que não foi dessa forma, mas vamos resumir aqui. E ela, não, pastor, não posso, não tenho condição. Pessoa simples, do interior, criar 3 filhos, como? Nem sabe como começar. E ela, não, pastor, mas é meu marido. Eu falei, então assuma como seu marido. O que acontece? Quando ele está na casa da amante, ele só vê sorriso, porque ele não tem criança para cuidar. Ele não vai ouvir ela reclamando. Quando chega em casa, você vem com um monte de reclamação, que é coerente disso. Ele vem com um monte de reclamação em cima dele, e você ainda fica emburrada porque sabe que ele está com amante. Ah, mas como é que eu vou? Eu falei, irmão, vamos mudar isso, quer ver? Vamos mudar isso. Você não vai separar. Então o marido é seu, diga para Deus, Deus é meu marido. Não é dela, é meu. Não é seu marido? Ah, então é seu. Então assuma isso.
Mas diga isso para Deus e você se transforme. Ore a Deus. Aí eu comecei a usar um termo, faz o bolo de chocolate para ele. Não é que a pessoa tem que fazer bolo de chocolate, as pessoas começam, a pessoa está falando, não, foi um termo. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer bolo de chocolate? Então, irmão, ore a Deus, transforme de dentro para fora. E ela foi compreendendo isso. Vamos resumir, resultado. Menos de 3 meses, aquele marido já estava indo na igreja. Largou a amante. Mas foi um processo. Ela triste, emburrada, ela alegre. Ela triste, emburrada, ela alegre. Porque a luta ia e voltava, a luta ia e voltava. E aquele homem foi começando a compreender que ir na igreja melhorava a vida dela. Porque ela se deixou ser transformada pelo Espírito. E fez com que aquele homem começasse a ir à igreja com ela. Depois passei a igreja e não sei do resultado, que era longe e nem fico me informando muito das pessoas. Então, eu quero dizer para você que não adianta você dizer, mas nós estamos aqui na terra, estamos na Maranata, Deus vai restituir tudo para nós. Não vai não, irmãos. A Maranata pode até voltar um pouco a ser o que era, porque Israel nunca mais foi o que era, nunca mais foi igual era no tempo de Davi e no tempo de Salomão, nunca mais. E a Maranata pode voltar a ser um pouco como era, porque era diferente, os mais antigos sabem disso, o ensino era diferente, ele podia não ter muito conteúdo, mas era de dentro. Os pastores, por falta de conhecimento, mas tinha espiritualidade, tinha um coração voltado para o Senhor. Erravam, mas com o coração voltado para o Senhor. Hoje os pastores têm muito conhecimento do que se deve e do que não se deve fazer, mas não tem coração no Senhor. Esse é o grande problema que nós temos hoje na Maranata. Não sabe ensinar esse coração à ovelha. E simplesmente opinião, segundo de opinião, faz e deixa de fazer, porque acha que aquilo é certo, ele faz porque acha. Então, você precisa aprender. Pastor, mas se o pastor me ensina errado, Ezequiel está falando isso. Você, povo, você sabe o que fazer. Você sabe ou deve saber o que tem que fazer. Pastor, então com o meu esposo, com o seu esposo é exatamente o que eu acabei de falar. Assuma a culpa. Se ele bebe, assuma a culpa. Se ele chegou chateado, assuma a culpa. Jesus tinha culpa? Não, não tinha, mas ele assumiu. Mas isso tem que assumir de dentro para fora. Assuma a culpa, mas assuma de dentro para fora. Assuma a necessidade da sua igreja de ser transformada. Senhor, o que eu posso fazer? E, a começar em mim, Senhor. Muda corações. Talvez você nunca veja. Mas vai acontecer uma mudança pelo amor que Deus tem a ti. Falamos isso no vídeo passado, conversando com o obreiro, que lia muito a Bíblia. A gente percebe que ele lê, mas não entende nada do que lê. E argumento, não, pastor, mas a pessoa tem que querer. Não, mas a pessoa tem que querer. O que tem que querer, meu irmão? Você já viu uma pessoa da religião de Umbanda, outras religiões parecidas, africanas, querer se converter? Chega lá no meio do santuário deles lá e pergunta, você quer se converter? Você quer se converter? Você quer se converter? Nenhum deles vai dizer que quer se converter, mas se convertem. E a palavra que nós vamos ver em Jó, dizendo assim, Jó, até um iníquo, até um impuro será abençoado por amor que eu tenho a ti. Então, não é o querer, que eu não queria me converter, mas o Espírito entrou em mim.
E eu fui transformado, tenho sido transformado. A mudança ela precisa ser constante. As pessoas não mudam, as pessoas vão para a igreja e não se transformam. Quem é agitado continua agitado, quem é calado continua calado, quem gosta de umas coisas continua gostando daquelas mesmas coisas. E as pessoas, quando saem da Maranata, a primeira coisa que ela usa é a calça. Quando sai da Maranata, a primeira coisa que o homem vai fazer é jogar o futebol dele, ele acha que ele é proibido. E as pessoas são assim, elas são presas, que elas são proibidas. Você não é proibido, você é livre. Aprenda a estar na igreja, mas apenas saber que você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa compreender isso, mas para isso você precisa assumir que quem é culpado é você. E, irmãos, é muito bom ser culpado. Em todas as questões minha em relação a Maranata, pastores, Gideoti, que já sabe a minha posição, em relação ao erro, eu digo, eu preferi estar errado. Hoje eu sofro consequências sérias, porque me posiciono. Eu preferia estar errado. Infelizmente eu estou certo. E aí a alma ela vai transbordando, que você sente o Espírito falar, e a alma vai transbordando. Ezequiel transbordava, mesmo estando no cativeiro. As pessoas que não estavam no cativeiro estavam achando que estava tudo muito bem. Ezequiel dizia, não está muito bem, não. Mas a alma dele, que estava no cativeiro, transbordava. A alma de Daniel transbordava. A alma dos amigos de Daniel transbordava. As pessoas que estavam no cativeiro, elas enriqueciam. As pessoas que compreendem o erro, elas são transformadas. Então compreenda isso. É muito melhor estar errado. Que se em toda a minha posição eu estivesse errado, eu me prostraria perante o Senhor e confessaria o meu pecado, e o Senhor me perdoaria. Daniel saiu jovem lá de Israel e nunca mais voltou. Jeremias saiu do Egito profetizando um monte de coisa. Desculpa, saiu de Israel profetizando muitas coisas. Nunca mais voltou. Comprou um campo, que Deus mandou ele comprar o campo. E ele, para a pessoa dele mesmo, depois provavelmente teve algum resultado dos parentes dele, que era posse da terra, era de direito. Mas Deus manda ele comprar um campo, ele vai lá e compra o campo, e depois é levado, quase que levado pelo povo para o Egito, quase que obrigado, ele acompanha um pouco, mas o povo pressionava para ir para o Egito. E lá no Egito, os historiadores, que a Bíblia não fala disso, mas historiadores acreditam que ele tenha morrido apedrejado. A grande maioria dos historiadores, pela história, acreditam que ele tenha morrido pelo próprio povo apedrejado, porque falava o certo. Então, falar o certo é mais difícil. Quantos falavam um monte de bobagem aí, sendo pastores na Maranata, e continuam falando suas bobagens. Então, se eu tivesse falado, ou se falo alguma coisa errada, é mais fácil. Eu me prostro perante o Senhor e digo, Senhor, me perdoa. E eu não tenho dúvida que o Senhor me perdoará. Mas é muito difícil quando está certo. Então é melhor estar errado, irmão. Assuma a culpa com o seu marido, assuma a culpa, entenda, vai entendendo, vai brotando dentro de você. Ah, pastor, mas sabe por que você não assume a culpa? Porque, infelizmente, eu não estou errado. Ah, pastor, então em relação ao meu marido, eu também não estou errada. Mas seu marido é corpo seu. Se você não assumir isso, se Jesus não assumisse isso, nós não teríamos parte com ele. E ele sumiu. Então você precisa perceber em que você errou. Isso vem de dentro. Você vai lembrar, o Espírito vai te fazer lembrar
aquele dia eu falei isso, aquele dia eu deixei de fazer isso, aquilo, outras coisas, e você vai compreendendo isso, e você vai assumindo, porque Jesus era perfeito, nós não. Mas Jesus assumiu, então você precisa compreender, porque senão você vai orar errado. A oração errada, ela traz prejuízo. Vamos, só para você compreender rapidamente em relação ao seu marido. Quando você ora assim, Senhor, eu sou sua serva, Deus vai olhar e dizer assim, essa é lavada no sangue do Cordeiro, ele vai reconhecer. E você mencionar, mesmo que em pensamentos, que nem falar, a palavra diz, quando eu penso, já peco. Então, mesmo em pensamento, quando você pensar que seu marido está errado, Deus vai olhar para ele, é verdade, esse aqui eu não conheço. Esse aqui eu não conheço. O homem fica doente. E você quer um resultado. Israel queria um resultado. E Deus ouvia a oração de Israel quando ouvia, e havia uma bonança. Então, quando você ora que está certa, ou pensa que seu marido está errado, isso chega ao trono de Deus, Deus olha para ele, e não há perdão sobre ele, porque não tem conversão, não há o sangue do Cordeiro lavando a sua alma, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e ele que vai ficar doente. Ele que vai ficar oprimido, ele que vai perder o emprego. E quando isso acontece, quem tem que cuidar do doente? É você, mulher. Quem tem que trabalhar um pouco mais para compensar o desemprego dele? É você, mulher. Se ele estiver oprimido, quem vai ter que assumir isso? Passar por isso? É você, mulher. Então a palavra diz, a mulher santa santifica o marido. E estamos falando isso em relação a tudo. É você aprender o Espírito, ele te mostrando como você agir. Não haja por emoção, porque o povo de Israel aqui agia por emoção, pelo que ele vivia. Ele vivia numa terra que estava seca, deserta, mas ele estou na terra que Deus me deu. Você está num lugar onde está seco, deserto, você continua agindo da mesma forma. Não queira melhor do que isso. Qual o objetivo de o pastor Marcelo ficar perdendo tempo aqui, acordando cedo, às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque não há tempo de fazer um vídeo dele? Eu preferi estar dormindo. Mas por que você precisa mudar? Você precisa ser transformado. Esse é o objetivo. E fazer como Paulo fez. Paulo dizia, olha, vocês são meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos ver na carta aos Coríntios, ele dizia assim, você ouve isso toda hora na ceia, mas nunca compreendeu, nunca te ensinaram, eu tenho certeza disso. Eu aprendi do Senhor que agora vos ensino. O Senhor Jesus, no momento da ceia, tomou o pão e tendo dado graça, aquele processo todinho, ele fez dessa maneira. Eu aprendi do Senhor e agora vos ensino. O Senhor Jesus fez isso. E Paulo nem lá estava. Como é que ele soube daquilo tudo? Ele ouviu dos apóstolos. Ele ouviu dos outros discípulos. Na Santa Ceia, Jesus, um pouquinho antes de morrer, ele fez isso. E Paulo foi prestando atenção naquilo. Ele sabia que aquilo vinha de Deus. Você tem a obrigação de saber o que o pastor prega, se vem de Deus ou não. Que o diácono prega, às vezes, muita bobagem, você tem que saber se vem de Deus ou não. É obrigação sua saber. Paulo sabia que aquilo que diziam para ele vinha de Deus. Mas quando ele ouve Pedro falando bobagem, ele repreende Pedro. Então você está vendo? É entender o que vem de Deus. Não, os apóstolos estão dizendo aqui, não. Comparás pelo fruto. A árvore é comparada pelo fruto. A árvore boa dá bom fruto. Compara isso. Você tem a obrigação de saber se o pastor está falando coisas que são de Deus ou coisas da razão dele. Coisas da razão dele não serve para nada, por mais que estejam certas. Aprenda isso. Nem tudo que é de Deus, nem tudo que é de Deus é certo.
Desculpe. Nem tudo que é certo é de Deus. Inverti. Nem tudo que é certo é de Deus, mas tudo que é de Deus é certo. Você pode fazer o certo, mas não ser de Deus. Então, o principal é ter um coração sensível e fazer o que é de Deus. Se for de Deus, vai ser certo. Isso que é o principal. Então, aprenda a ser sensível nesse sentido. É isso que o pastor Marcelo quer ensinar. É por isso estes textos. É por isso o pastor Marcelo frequentemente vem aqui, acorda cedo, às vezes não, mas não gosta. Já, as pessoas sabem disso, já que acompanham esse canal, pequenininho que seja. Não gosta, não quero estar aqui. Mas é o que Deus quer. Porque se é de Deus, é certo. Ah, mas vai atingir uma pessoa? Se uma pessoa for transformada, glórias a Deus. Você vai ser transformado? Seja você. Vai começar em você. Então, a preocupação do pastor Marcelo é que você seja transformado. No vídeo passado eu falei, você vai sair, não vai sair? As pessoas, não, pastor, você... Irmãos, você tem que fazer o que Deus quer. Se você vai sair, sai, é o que Deus quer. Não vai sair, fique, é o que Deus quer. Repetir aquilo que eu falei uns minutos atrás. Você é livre. Aprenda isso. Já que você é livre, então deixe o Espírito te guiar. Ele não te obriga, mas ele quer te guiar. Para depois você não ficar reclamando, falando errado. A terra seca, mas eu vou receber uma bênção. Se a terra estiver seca, não vem bênção não. Mas se o coração estiver transbordando, pode ter certeza. Tudo que é de Deus é certo. Amém? A paz do Senhor Jesus.